maneira, essa ferramenta aumenta a eficiência e a precisão na elaboração de projetos de instalações prediais. Eficiência em si, a gente pode levar para vários lados, né, da palavra. A gente pode ter a eficiência no canteiro de obras, mas eu vou levar aqui para uma conversa para outro lado, que talvez a eficiência da instalação como um todo. Porque como o BIM, ele analisa não só o projeto, mas todos os procedimentos e passos dentro de uma edificação. Então, por exemplo, eu consigo modelar a eficiência da irradiação solar. Será que a minha arquitetura foi bem pensada no sentido do giro do sol ao longo do dia ali? Será que eu não tenho uma sala muito mais quente do que deveria e eu vou precisar colocar um ar-condicionado mais potente ali? Então, eu vou no sentido da eficiência nesse sentido. O BIM, ele nos possibilita fazer essa análise antes de construir e verificar esses erros ali. Né? Então, será que não vale eu jogar essa sala para outro lado, que o sol não bate tanto durante a tarde, por exemplo, e eu economizo com ar-condicionado? Então, nesse sentido, a eficiência da edificação, ela é garantida. A gente pensa como um todo. Sim. A precisão é que a precisão é milimétrica dentro do computador. Aí, na obra, a gente sabe que talvez a gente tenha alguns desvios dessa precisão, mas o erro, vamos dizer assim, a interferência bruta a gente já não vai ter mais, né? Então, talvez algum problema mínimo que acontece de desaprumo de obra, isso é comum. Mas coisa milimétrica. É coisa milimétrica, desde que siga o nosso projeto, desde que siga a metodologia, né? E o bom da metodologia do processo BIM é que eu, especialista em instalações, eu levo a minha disciplina com tranquilidade, porque eu sei que o meu colega das estruturas, que também está dentro do processo BIM, ele vai fazer a análise do que ele consegue gerenciar lá. Então, por exemplo, se eu tenho, de novo, uma interferência de uma tubulação numa viga, não necessariamente só a instalação vai ter que alterar. Ele, por exemplo, consegue fazer a verificação de um furo. Ele consegue reprojetar a estrutura pensando na tubulação que está acontecendo. O pessoal do ar-condicionado verificou que vai ter a necessidade de um ar-condicionado mais potente por conta da insolação, beleza, eles já calculam para essa demanda e não espera acontecer o problema lá. E, nesse caso, posterior obra, que é quando o pessoal já está usando a edificação, que vai verificar que a sala está quente demais, né? E depois Então, a precisão, ela acontece em todas as esferas, não só de projeto, manutenção e utilização também, né? Fala uma coisa, Simone, o BIM ajuda na coordenação e detecção de conflitos entre os sistemas prediais? Olha, dentro da metodologia BIM e da aplicação BIM no escritório, a gente tem algumas hierarquias, né? Então, tem o gerente de projeto, posteriormente, um pouco abaixo, vai ter o coordenador de projeto. E, logo em sequência, a gente tem os modeladores, os BIM modelers, os projetistas. Então, esse coordenador, ele tá de olho no que está acontecendo em todas as disciplinas, onde vai ter a instalação hidráulica, elétrica, estrutura, arquitetura, ar-condicionado, projeto de bombeiros. Tudo que envolve, ele tá ali ligado em tudo, mas não necessariamente ele é o projetista. Entendi. Então, quer dizer que ele não está preocupado com mão na obra ali, mão na massa, digamos assim, né? Ele está preocupado com os conflitos, com os clashes, né, as interferências, como que ele vai gerenciar isso? É a arquitetura que vai alterar primeiro para as instalações funcionarem ou não? É a estrutura que vai ter que abrir mão de alguma coisa? Então, esse coordenador, ele leva todas as disciplinas como se fosse um professor, né? Ele vai gerenciando esses conflitos até chegar num, vamos dizer assim, um denominador comum, um resultado bom. Né? Então, esse sentido de coordenação de projeto funciona assim, é realmente uma atuação, é uma profissão hoje em dia, né? Então, tem esse profissional que gerencia esses conflitos. Consequentemente, aí, como eu disse, dentro do computador está a obra toda montada lá, toda feita, ele consegue verificar o que é melhor, o que não é, quais são as alternativas que ele tem para corrigir esse problema. E grande parte, Simone, dos engenheiros, dos arquitetos, usam essa metodologia ou não? Não. Ainda não. Assim, a gente tem um histórico, né, que eu acho que vale a pena, às vezes, até já falar. Hoje, a gente está sobre um decreto nacional, que é o 10.306,
ele entrou em vigência em abril de 2020. Recente. Nesse decreto, a gente tem 3 marcos. Recente não, está 4 anos aí já. Então, 3 marcos, né? 2021, todos os projetos que passarem por licitação, né? Ou seja, obras públicas, eles precisam ser feitos dentro da metodologia BIM. Ah, que bacana, isso é legal, 2024, todas as obras, então o primeiro fez o projeto, Sim. Agora a gente vai executar. Todas essas obras, elas precisam passar por algum nível de gerência BIM, né? Então, senão não são aprovadas. Então, planejamento, orçamentação, né? E 2028 é o último ponto desse decreto, onde a gente vai precisar fazer a manutenção e, posteriormente, uma desocupação dessa edificação para um novo uso, uma demolição, também precisa ter algum fluxo BIM. Então, aqui no Brasil, e eu acho que em muitos países, a gente tem uma evolução